Olá novamente, pedimos desculpa, houve aqui um problema com a ligação à internet e, portanto, temos de retomar o nosso direto. Se, entretanto, já fizeram mais perguntas que eu não tenha apanhado, por favor, voltem a colocá-las neste direto. Muito bem. Ora bem, vamos continuar. Está pronto? Bem, Força. eu estou pronto, claro que estou. Estávamos no Summerfest, acho que quando a emissão foi abaixo. Exatamente. E portanto, todo o tipo de iniciativas, não vou enunciá-las a todas, mas todas as iniciativas que a JST tem feito, nós não encontramos repercussão em relação ao PST. E, obviamente, isso cria uma dinâmica, cria uma vontade de estar próximo, cria uma vontade de estar na JST, que depois, e faço esta colagem com a continuação da pergunta que foi feita, que tem levado nos últimos anos, e atenção, este processo, eu não vou dizer que é um processo de 4 anos, é um processo que já vem mais de trás, mas agora, é um bocado como a história da demografia, há que haver uma altura, é preciso implantar medidas para inverter o processo. E repare, aquilo que eu vejo não é dos últimos 4 anos, repito, é de mais de trás, que vejo a falta de debate político dentro do PSD. Leva, com certeza, a que muitas pessoas que teriam, com certeza, algo para contribuir para o Partido Social Democrático, a dita massa crítica, que a partir de certa altura, eu vejo isso, por exemplo, muito nos ex-JSTs, que quando fazem a transição para o PSD, depois passado alguns anos vão se afastando, porque percebem que aquela dinâmica que estavam habituados não tem nada a ver com a dinâmica, estamos a falar no distrito, naturalmente, que vão encontrando depois no PSD. E portanto vão se afastando, vão se desligando, vão perdendo interesse, porque aquilo é pegar um plenário de vez em quando, para estar lá, diz umas coisas, e depois os plenários das Assembleias Distritais, nos últimos anos, que é um sítio de excelência para debater ideias, tem sido exclusivamente, tem servido exclusivamente, tirando estes últimos 6 meses, para trazer, em particular quando o PSD era governo, um convidado que vinha fazer uma intervenção, e tivemos vários excelentes convidados, mas para mim aquilo não era, e penso que para a maior parte dos militantes, não era o verdadeiro plenário em que nós ali, e nunca o faríamos, à frente dos nossos convidados, Maria Luísa Albuquerque, Leitão Amaro e outros até do CDS, devido à coligação, que estiveram em Castelo Branco. E não era ali que nós iríamos discutir e falar mal uns dos outros, faz parte da discussão, debater política, porque era dentro de casa, e chamar, salvo seja, não é bem nomes uns aos outros, mas dizer tu não tens razão, eu é que tenho razão, não podes fazer assim, tens que fazer assim. É isto que é o debate de ideias. E nós, com esses convidados, os nossos convidados, na nossa casa, nunca faríamos isso. E nós tivemos, desde 2014 até 2017, essa situação. E mais para trás, outros também, com certeza. E essa permanente falta de debate leva, com certeza, que muitas pessoas que devem pensar, ok, o que é que eu estou lá a fazer? Serve para votar só? Serve só para abanar na cabeça quando é que se decidir alguma coisa? Obviamente que não. Comigo não contem para isso. E, portanto, vão-se afastando. Paulatinamente vão-se afastando. E que leva, eu não quero pegar por aí, porque vale o que vale, mas acho que é factual e vale muito, que no dia 13 de janeiro passado, foi o dia das eleições para a eleição do atual presidente do partido, um número que para mim é o facto, não há outros, esse é o número, os cadernos eleitorais do Partido Social tivessem inscritos 815 pessoas, 815 militantes. Nós, no dia 7 de julho, vamos ver quais podem lá estar, a minha mais recente contagem, há cerca de um mês, estava em 860. E, portanto, isto é um distrito inteiro. Pode estar 900, pode estar 1000. É essa falta enorme de massa crítica, mas que só se entra da mesma maneira que vocês fazem no jogo. Se essas pessoas sentirem que a discussão de debate, o debate de ideias, de todas as ideias, o PSD seja uma casa completamente aberta a todas as opiniões, quer eu mesmo como Presidente da Comissão Política de Estado, gosto ou não gosto, mas tenho o dever, e por acaso até gosto, a obrigação de estar sempre aberto a ouvir todas as opiniões. E no caso da JST, eu já elogiei, no dia 7 de julho,
na conferência de imprensa, e estou agora aqui a dizê-lo mais uma vez e em direto, que é isso que me agrada, é esse debate, independentemente de eu concordar ou não concordar. Isso é outra questão, se eu concordo ou se não concordo, isso nem é tido para o caso. Isso é a linha oficial ou se não é, não interessa. Mas agora, eu estou convencido, só quando muitas das pessoas de enorme valor, que são da nossa matriz social-democrata, sentirem que podem reentrar e podem vir falar de tudo, podem dizer tudo, é que nesse dia essa fuga de massa crítica vai estancar. E obviamente eu faço atenção, e obviamente em parceria com alguém que sabe muito mais do assunto do que o PST, que é a JST, porque é uma dinâmica que não tem parado, de novamente conseguir reintroduzir dentro do PST o debate. Não há uma questão aí, não há todos comigo, tem a ver com a questão de Qual é a representação que esperar no eu não quero que as minhas palavras sejam todas. Se a palavra não é resolvente, eu não quero que as minhas palavras sejam levadas para uma rajada de eu sou contra cotas. Por princípio, sou contra cotas. Sou um adepto da meritocracia. Podíamos levar agora a outra discussão que tem a ver com as mulheres, mas que não é aqui agora o caso. E, portanto, eu acho que aqui há uma conjugação de dois fatores. Em primeiro lugar, quem é da JST deve procurar pôr o seu espaço. Deve ter vontade, deve querer. Deve ter vontade. Eu não posso andar atrás de alguém da JST só para o pôr no listão. E essa pessoa não tem vontade. Está bem, mas eu preciso lá de alguém que fica bem na J, ou ter lá alguém da J, 3 ou 4 ou 2, ou o que for o lugar. E essa pessoa não quer. Portanto, em primeiro lugar, tem que haver vontade dos militantes da JST de querer participar. E a partir do momento em que queiram, em termos de campo de mérito, e tenham mérito, tenham valor. E sabemos que pessoas sem competência, seja JST, seja PST, encontramos em todo mundo. Isto é a primeira parte. Tem que ter vontade, tem que querer. Segunda parte. Já disse que não sou contra cotas. Cotas que e obviamente, mas tenho a porta aberta sempre para pessoas que queiram trabalhar. E eu devo ter, mesmo com 53 anos, eu devo achar que já tenho alguma idade, embora tenha, acho, um espírito muito jovem, porque da constituição que eu tenho, da equipa que vou apresentar na próxima quinta-feira, na Covilhã, da constituição da minha comissão política, eu sou mais velho. Tem, portanto, uma equipa muito jovem mesmo. Tenho uma equipa mesmo jovem, onde no somatório dos 28 lugares que compõem os vários órgãos, tenho diversos elementos da JST. Tenho diversos elementos que ainda se dizem que são da JST, mas eu digo-lhes que já não são, porque já têm 30, 31 anos. Portanto, queriam continuar a ser, é bom sinal, mas já não são. E, portanto, este é o meu espírito de abertura a integrar, independentemente, não é questão de cotas, não é questão é uma questão de mérito. Eu não sou uma pessoa com 21 ou 22 anos só porque fica bem. Embora se essa pessoa tiver mérito e se essa pessoa tiver vontade, para mim é indiferente a idade que tem. É completamente indiferente. Eu já quando fui a constituição da minha equipa, em 2013 para a Câmara de Castelo Branco, diziam que havia que ter pessoas mais jovens. E eu, com um bocadinho de mal feitio, contraria isso e na sua maior parte eram pessoas com menos idade do que eu. Porque normalmente é aí, nesse espírito mais jovem, independentemente de 25 ou 35, que eu me revejo. Ora bem, e já temos aqui uma questão de um jovem pós 30 anos que insiste em ser J, o Helder Antunes. Um olá também para Vila de Rei. Aqui está a questão dele. Boa tarde a todos, engenheiro Paulo Moura Dias. Tendo em conta que os territórios do interior já têm pouco peso político em Lisboa, em virtude do despovoamento, qual será a sua estratégia e as suas bandeiras para ter o maior peso político? Excelente questão. Sobretudo porque é algo que me tem preocupado e que deve nos preocupar a todos, não é a mim em particular. E que já tive a oportunidade de escrever algumas coisas nos caminhos onde eu já pude enviar alguns recados. Mas sabemos que isso é um processo.
extraordinariamente complicado. Claro, já falámos há bocado e não vou repetir as questões da demografia. E se nós conseguimos inverter esta sangria, obviamente vamos beneficiar, porque sabemos perfeitamente que hoje em dia o peso dos deputados é um problema realmente importante, é feito com base na população. Qual é para mim, e como isso é algo que, quando se iniciar essa reversão desse problema, vai demorar anos para conseguirmos chegar ao quinto deputado ou ao sexto deputado, tomara nós, e se algum dia venha a acontecer, para mim é muito claro o que tem que, e foi isso que eu já disse em alguns sítios próprios, que já escrevi, para mim é muito claro que são as regras que têm que ser alteradas. Repara, mais ou menos eu já fiz essas contas, agora não as tenho 100% de memória, mas não é possível, e vamos centrar no PSD, que o PSD eleja tantos deputados em Lisboa, no Círculo de Lisboa, como o somatório de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Beja e Évora. O somatório destes deputados todos dá o que consegue eleger num simples distrito. Estou a falar do nosso partido. Então, qual é o pensamento de quem está à frente do partido? Ok, eu vou essencialmente investir neste distrito. Eu para ir buscar o mesmo número de deputados no somatório de 7 distritos, portanto eu aqui consigo só num. E portanto esta regra da população, mais uma vez, temos dificuldades diferentes, também temos que ser soluções diferentes para os problemas. Muito claramente, muito objetivamente, tem que entrar outras regras na equação. Portanto, o número de deputados que é decidido para cada um dos distritos não pode ser só em função da população. Tem que entrar outros parâmetros. A redistribuição dos deputados tem que ser feita de maneira diferente e tem que ser tirados deputados de acordo com a portaria de 2017, que a Terra define o que são territórios do interior, por exemplo, ou outra qualquer legislação que se arranja, entretanto, tem que haver regras diferentes. E tem que ser retirados claramente deputados de Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Setúbal, e tem que ser distribuídos pelos distritos do interior. Que só dessa maneira é que os nossos governantes que estão sediados em Lisboa, ou agora entre Lisboa e o Porto, vão com certeza, por muita vontade que tenham, eu acredito que a sua gente se preocupa com o Presidente do Partido, o Dr. Henrique, então, estou várias vezes na preocupação que tem com as questões da coesão territorial. Na semana passada tivemos as jornadas parlamentares que foram para o Distrito do Interior, foram para a Guarda, a temática principal foi a coesão territorial, foi a questão da mobilidade, foi as questões da demografia, foram isso tudo. Mas o que nós queremos ver é questões práticas, não é só dizerem-nos que têm preocupação sobre isso. E uma das medidas, obviamente, se o número de deputados fosse alterado e a representação de deputados no interior fosse diferente, eu tenho a certeza que os nossos responsáveis sediados no litoral passariam a ver com outra preocupação, com outro interesse, com outra atenção os distritos do interior, eventualmente cá estaríamos nós, Castelo Branco, para beneficiar, porque o número de deputados que iria ser eleito já não era propriamente 7 deputados igual a Lisboa. E o que é que me diz de adicionarmos a essa forma, esse cálculo, também à área? Porque temos concelhos bastante grandes em termos de área, então se calhar se juntássemos a área dos concelhos também a esse cálculo, se calhar íamos ter aí também... Vamos ser, em direto, vamos ser mauzinhos. Vamos montar uma fórmula que nos beneficie. Podemos meter área, podemos meter o inverso da população, portanto, o parâmetro inverso da população, menos população, mais deputados, de acordo com territórios que sejam considerados territórios do interior, os distritos que forem considerados distritos do interior, alterar os círculos, de maneira a que, por exemplo, alguns distritos bebam do litoral e do interior. Estou-me a lembrar de Viseu, por exemplo, que está a meia dúzia de minutos quase das praias, mas também se considera um distrito do interior, beneficia de um lado e do outro, tem que se definir, e portanto, se calhar, alterar os círculos. O mesmo distrito podia ter parte interior, parte no interior, não seria para uma parte, não seria para outra. Portanto, vamos a inventar uma forma que de todo altere estas situações. Rendimentos per capita, o produto interno produzido por estes distritos,
soma os parâmetros que entender. Portanto, agora, claramente, a fórmula tinha que ser viciada de maneira a que nós, nestes distritos do interior, beneficiássemos. Repare, eu falei de Beja. Beja vai para o Oceano Atlântico e Espanha. Mas, obviamente, tem enormes também dificuldades. Portanto, Beja é três deputados. Portanto, com uma área tremenda. Portanto, com uma densidade populacional baixíssima. Portanto, mesmo não sendo um distrito onde, eventualmente, o PSD, onde temos uns grandes resultados, não é? Não te eleger um deputado, onde as coisas correm bem, mas portanto, a situação da interioridade tinha que ter estas valências. Portanto, essencialmente, temos que montar uma forma que beneficie os distritos considerados do interior. Sim, senhor. Então, temos aqui mais uma questão. Estava mesmo à espera, então, que... Só não consigo dizer o resultado de Portugal sábado. Mas espera que ganhemos. Desde que ganhe, claro. Claro. Não consigo dizer por quantos é que vamos ganhar. Só não sei por quantos é que vamos ganhar. O que interessa é que ganhemos. Ora bem, temos aqui então uma questão da Isabel Costa. Muito boa tarde a todos. Engenheiro Paulo Moura Dias, sendo a minha área a proteção civil, gostaria de saber quais serão as medidas a adotar nesta área com vista à expansão e dinamização no distrito. Quais os apoios que poderão ser dados para desenvolver e melhorar esta atividade multidisciplinar e plurisetorial? Relembro que o Instituto Politécnico de Castelo Branco dispõe da licenciatura em Engenharia de Proteção Civil, que ano após ano possui menos alunos, mas que é tão importante no meio em que nos inserimos. Olha, essa é uma pergunta com não sei quantas respostas. Eu fui docente do curso de Proteção Civil, na Escola Superior Agrária. Portanto, o curso era sediado na Escola Superior Agrária, mas era dado para docentes da Escola Superior de Tecnologia e Escola Superior Agrária. E eu comecei no Instituto Politécnico de Castelo Branco por ser docente da Escola Superior Agrária. Agora, nas disciplinas da minha área profissional, depois assentei a reais na Escola Superior de Tecnologia. Começando pela parte final, que é muito mais rápido de resolver, os alunos começaram a diminuir a partir do momento em que incrementaram as disciplinas de matemática e as valências de matemática. Porque a determinada altura, e eu apanhei esse processo, quando a licenciatura em Proteção Civil passou a querer ser uma engenharia de Proteção Civil, obviamente teve que aumentar os ACTS na área de matemática e, obviamente, começou a ter a obrigatoriedade da disciplina de matemática e de física para entrar e começou a ter análise 1, análise 2, análise não sei o quê, disto tudo e mais alguma coisa. E eu via no último ano, na disciplina de análise 2, que eu também lecionava, de repente a ter... Era quase como o funil, e o funil tapado, a ter os alunos ali todos pendurados com uma disciplina para acabar. E depois as velhas disciplinas dos exames de acesso. E eu aí acho que, eu sei que na altura procurou-se aproveitar um nicho de mercado de poder trabalhar na área de engenharia de proteção civil, mas eu acho que não foi uma boa opção. Dificultou muito o acesso e eu tinha turmas, inicialmente 60 alunos, que de repente passou a ter 10 e 15. Os alunos deixaram de entrar aos dificuldades. E sabemos que muitos dos alunos já tinham alguma idade, já eram pessoas de 40, 50 anos, que já não estudavam há muitos anos e de repente tinham cargas de matemática enormes, porque tinham tempo para ser de engenharia. E isso eu penso que foi uma má opção. Portanto, em relação às questões, e se calhar não sei se não era uma boa ideia reverter essa situação. Vamos dar tudo, em relação à primeira parte da pergunta, vamos dar sempre à mesma questão. Eu nasci em Lisboa, vim para Castelo Branco aos 25 anos. Os meus avós são da Panterosa da Serra. Os meus avós paternos são da Panterosa da Serra. E o meu avô materno é do Fundão. Mais exatamente do Alcaide. Portanto, as minhas raízes do lado da minha mãe são do Alcaide. Faz o liceu, vem para Castelo Branco aos 10 anos, faz o liceu de Castelo Branco e aos 17 tem que ir para Lisboa para continuar estudos. Muito mais. Hoje em dia nós lidamos com esse problema. Veja em 1930. Vamos simplesmente um bocadinho mais tarde, não é? Veja quando ele tinha 17 anos, em 1920 e muitos, 30 e poucos, portanto, obviamente, 20 e muitos. A minha mãe nasce em 34, portanto, 20 e muitos. Vejam nessa altura. E os meus avós paternos também tiveram que ir, mais ou menos com os seus 18, 19, 20 anos, migrar para Lisboa para terem emprego, à procura de emprego. E eu, durante muitos e muitos anos, eu fiquei com a casa de família dos meus avós, numa pequena casa, numa aldeia, nos arredores da Panterosa da Serra, que teve direito, infelizmente, no dia
19 de junho do ano passado, a um direto filmado de 50 metros da minha casa, porque a aldeia estava rodeada de chamas por todo o lado. E ainda bem que ardeu o mato no dia 19 de junho, porque se tivesse sobrado, porque na altura houve bombeiros, se tivesse ficado para os incêndios de outubro, como aconteceu noutras aldeias ali à volta, com certeza eu se calhar já não tinha casa de família a esta hora, porque aí não houve bombeiros. Mas para dizer que conheço perfeitamente essa situação, porque eu passava todos os anos o mês de férias dos meus avós, vinham passar o chamado férias à terra, eu vinha passar o mês de férias com eles, sempre, para a aldeia de Carvalho, nos arredores, a 7 km da Pantosa da Serra. Aliás, quem quiser fazer aquela viagem, em Pantosa da Serra e a aldeia de Carvalho, pelo meio há outra aldeia, chama-se Murabias. Portanto, aí fica o brasão de família, é lá que está, nessa aldeia. E eu assisti com os meus 7, 8 anos, enormes incêndios já à volta da aldeia. Mas também assistia a outra coisa. Assistia diariamente as pessoas da aldeia, que hoje têm 30 e tal pessoas, que não é mau, é muito bom, 30 e tal pessoas em regime permanente, e na altura, nos anos 60, assim, nos anos 70, tinha 300 e tal pessoas lá a viver. E todos os dias, a grande parte dessas pessoas saíam do campo limpar o mato para fazer a cama dos animais. Ou iam limpar o mato porque se dedicavam à indústria da madeira, ou à recolha de resíduos, etc. Ou levar, sobretudo cabras, para o campo para pastar. E portanto, voltamos sempre às questões da demografia. A aldeia, como outras das redondezas, eram cheias de gente, tinham gente e que naturalmente minimizavam tremendamente as questões dos incêndios. Eu assistia aos incêndios, mas os incêndios que assistia eram os incêndios que circundavam ali na aldeia, eram apagados e não eram de uma gravidade, de uma extensão muito grande. Não davam o sentido de calamidade e de tragédia com que nós tivemos este verão passado. E já não falo de outros anos em termos de matéria de vidas, mas de extensão de hectares agrícolas. E portanto vamos sempre, independentemente. Em 1960 e muitos 70, os meios que os nossos bombeiros tinham à disposição eram ridículos, eram pré-históricos comparados com os meios que existem hoje. Então porquê que hoje há muito mais área do que há 40, 50 anos atrás? Porque as matas estavam limpas, porque as pessoas e que nós temos absolutamente certeza que vai dar em pouco, era feito pelas pessoas, porque havia gente, havia atividade económica, vamos dar sempre ao mesmo, atividade económica, mesmo na mais recôndita aldeia, do concelho mais pobre do país, não sei se é Pampelosa da Serra, se é outro qualquer, mas Pampelosa da Serra está de certeza a competir por um dos concelhos mais pobres do país, mas havia vida, havia atividade económica, havia gente. E isso impedia, e agora centrando na questão da proteção civil, ajudava muito a mitigar os problemas. Um incêndio de vez em quando, e o problema resolvia-se muitas vezes quando chegavam os bombeiros. As 300 pessoas da aldeia já tinham apagado o incêndio. Estava resolvido. Agora, para começarmos a caminhar para a reta final desta, que já vai longa conversa, mas que para mim pessoalmente está a ser bastante agradável, espero que esteja a gostar. Já disse que podemos mandar vir o jantar. Boa. Tínhamos aqui uma questão que ao fim e ao cabo vem aqui ajudar a englobar toda esta proposta que traz para o PSD Distrital de Castelo Branco. Esta proposta vem do Sr. Vasco Ponciano, que é do Fundão. Paulo Moradias, qual é o seu projeto para o PSD de Castelo Branco? Bem, já nos deu aqui alguns highlights, talvez seja mais fácil eu acho que tentar abordar assuntos que ainda não tenha abordado. A pergunta é importantíssima, sem dúvida. O que é que vem aqui alguém candidatar-se ao lugar de Presidente da Comissão Política Distrital? O que é que ele pensa? Eu acho que nós temos neste momento perto de 1 hora, 45 minutos aquela falha técnica, e eu acho que portanto, ao longo desta hora, basicamente, disse praticamente tudo, a maior parte das coisas que disse, que tinha para dizer em relação ao meu projeto para o que me motivava e o que pretendo fazer para os próximos 2 anos. E portanto, eu acho que posso resumir em querer retirar o PSD de uma letargia, de um marasmo. Repare,
O simples facto de haver duas listas a candidatarem-se tem que ser visto, em primeiro lugar, como um sinal de vitalidade do partido. E se houvesse 3, tanto melhor. Mas que isso, se calhar, já não temos gente para as listas todas, infelizmente. Mas, em primeiro lugar, deve ser visto não como algo negativo, mas como algo que nos permite estar aqui a conversar. Não sei se esta conversa haveria uma, pronto, duas não haveria, claro. Mas não sei se esta conversa se calhar não teríamos, se não houvesse duas candidaturas. E, portanto, isto tem que ser visto numa perspectiva positiva. E, em primeiro lugar, é isso que eu quero contribuir. E aqui, durante uma parte desta hora, a dizer que eu quero reintroduzir dentro do partido o debate público, fazer sentido a todos os militantes, sejam os 800, sejam os 1.600, sejam 5.000, sejam os que quiserem a responsabilidade que fazem parte da instituição, de enorme importância para o país. Quando o PSD está bem, na minha opinião, o país está melhor. Eu acho que somos a força mais representativa da sociedade civil a nível transversal em todo o país. Podemos não ter a maior representatividade na cintura industrial, nem de Lisboa, nem no estaleiro da Lisnave, mas isso não é o país. E, portanto, transversalmente à sociedade portuguesa, é óbvio que o PSD é a estrutura que mais representa a sociedade civil portuguesa. E é preciso incutir a responsabilidade nos militantes que ainda cá temos, que a sua voz, nem que seja o número, não sei quantos mil, 200 e não sei quantos mil, que é o que já vai agora, tem tanta importância como ao número 10 ou como ao número 20, e que não devem ser sempre os mesmos a ser ouvidos, e que quem está do lado de cá está receptivo e mais que isso, interessadíssimo em ouvir o que é que tem para dizer, e o correio, o que for, o transmissor das necessidades do distrito. E é isso, mais do que o que é que eu penso. Eu, claro que penso coisas que já tive aqui a oportunidade de dizer durante uma hora, mas eu gostava muito, ninguém me perguntou quais são os seus projetos para a JST. Eu não tenho. Se alguém perguntou assim tão claro. O Mário Pereira perguntou. Desse modo tão claro, quais são os projetos para a JST? Sim, não perguntou diretamente. Eu disse os projetos. Claro que, obviamente, que preocupa-me políticas de juventude, mas a principal política que me preocupa é quando acaba o curso aos 21, 22, 23 anos, terem condições para voltar para o distrito para trabalharem. Isso preocupa-me imenso. E, sobretudo, eu quero ouvir, eu sei melhor do que alguém com 20 anos qual é que é o problema desse jovem. Não se junto dos órgãos competentes e ser um enorme chato, um enormíssimo chato, até conseguir fazer valer essas ideias, esses propósitos e começar a fazer sentido, a acreditar àqueles que se afastaram que se calhar vale a pena voltar para dentro desta maravilhosa casa que é a JST e o PSD. Sabe que nós na JST, além de audazes e irreverentes, também somos chatos, então... Acho que é um dos melhores... Acho que é uma das melhores características que uma pessoa pode ter, não é? Pode ser chato. É ser Chato por uma boa causa. Chato. Estava a falar do chato por uma boa causa. Sim. Não sei se tínhamos parado aí nesse sítio. Já estamos? Já outra vez? voltámos? Ótimo. Pronto. Fomos chatos e conseguimos voltar ao ar. São as boas qualidades desta persistência que nos caracteriza a nós social-democratas. Exatamente. Permita-me só, Márcia, que eu repita aquilo que estava a dizer, não sei que horas, eu acho que é importante. Não sei a que horas é que a gente foi levados pelo vento, que é precisamente da utilização dos militantes, todos independentemente de qual estrutura do partido pertencem, de utilização do Presidente da Comissão Política Distrital como ferramenta para fazer vingar os seus propósitos junto de quem de direito, porque no meu caso podem ter a certeza. Voltou? Já estamos outra vez. Voltamos? Pronto. Voltamos, pronto. Acho que o recado está dado, que podem contar como o Presidente da Comissão Política Distrital, se for este, como ferramenta para levar a voz dos militantes das estruturas do PSD, do Distrito de Castelo Branco, até à mais alta instância, que é o Presidente do Partido, para tudo o que sejam os projetos que nós aqui no Distrito acreditamos. Bem, então entramos mesmo nesta reta final, neste fim desta entrevista. Antes de mais, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade em estar aqui em direto, com os problemas técnicos todos, mas sempre acompanhado por vários jovens com perguntas bastante pertinentes para lhe fazer. E queria fechar esta emissão em direto a convidá-lo para escrever um artigo de opinião sobre o papel dos jovens ou sobre outro tema que entender para o blog Inquieta Nós, que é mais uma daquelas iniciativas
Distrital de Castelo Branco. Só se encontra no JST. Exatamente. Pronto. Desafio aceito, obviamente, com todo gosto. Muito obrigada. Márcia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ora, eu é que te posso agradecer em meu nome pessoal, em nome da JST Distrital de Castelo Foi Branco. uma hora a sua muito disponibilidade. agradável e com certeza também a mim me deu a oportunidade de ser, e daquilo que eu penso, ser melhor conhecido por alguns membros da Jota e não só. E não obviamente. só, porque não são Obviamente. membros da Jota que estão no Facebook. Claramente, obviamente. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Ora bem, aqui estamos nós, a caminho do próximo dia 7 de julho. Pedimos desculpa, novamente, estamos a caminho deste dia 7 de julho, das eleições para A eleição do Presidente da Comissão Política Distrital. Para a Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco e para a mesa, todos os outros órgãos, exatamente. o Conselho de Jurisdição E da Auditoria Financeira. a Auditoria Financeira, exatamente, estava a faltar esse. Estamos a caminho desta eleição que vai marcar aqui mais uma vez a história do Distrito de Castelo Branco e do Partido Social Democrata no Distrito de Castelo Branco. Esperamos que tenham gostado desta pequena conversa e que continuem a acompanhar o Politicamente Falando e esta página da tua JST Distrital de Castelo Branco. Até à próxima.